Você quer saber qual a melhor forma de estudar para a Olimpíada Brasileira de Biologia? Já falo na sua cara, a melhor forma é resolvendo todas as questões dos anos anteriores, tá? E você pode entrar lá no site da OABB, baixar as provas e se divertir. Mas aqui, no Fiore Biologia, eu também te ajudo, tá? Eu recomendo que você pegue pelo menos provas de 2019, 2020, 2021 e 2022. Pelo menos 4 ou 5 anos passados. Pegue primeiro da primeira fase, né? Vamos focar na primeira fase. Então aqui nesse vídeo, depois que você dá o like, vai dar o like porque é o único canal que acompanha você na OABB. Se inscreve, ativa o sininho, porque se tiver like, se tiver comentário aqui embaixo, gostei, não gostei, deixa comentário, deixa sugestões, eu trago mais conteúdo, tá? YouTuber é movido através de like, através de comentário, através de engajamento, então depende de você também. Ok, agora você quer saber como eu vou fazer para te ajudar nesse vídeo? Eu separei algumas questões de 2019 que eu acho que vai ter tudo a ver com a prova desse ano. Tem questão sobre vírus, tem questão sobre outras doenças, como, sei lá, hepatite, tem questões sobre fisiologia humana, tem questões de genética. Então, daqui a pouquinho você vai resolver comigo essas questões, beleza? Já pega um lápis, uma caneta, um rascunho, alguma coisa, vai pausando o vídeo, vai escrevendo as respostas, marcando, conferindo junto comigo. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai estar mais preparado. Bora lá então? Então, vamos começar o nosso quiz. E não precisa se preocupar com o tempo, você pode até pausar o vídeo para levar o tempo que for lendo a questão e depois você solta novamente para ver o resultado. Tudo bem? Vamos então para a primeira questão. E a alternativa correta é a letra A. Isso mesmo, meus amigos. Simplesmente saber se uma doença causada por vírus, bactéria ou talvez ali protozoários ou até mesmo vermes, parasitas é o suficiente para levar questões da Olimpíada Brasileira de Biologia. Isso não acontece só na OABB não, tá? Eu já vi questões muito parecidas sendo cobradas no Enem também e também em outros vestibulares aí Brasil afora. Tá? Não deixe de fazer o seu mapa mental onde você relaciona todas as doenças virais. Eu vou mostrar o que eu fiz aqui. Aqui eu simplesmente listei as principais doenças causadas por vírus e que são cobradas nos vestibulares. Professor, preciso saber só o nome das doenças? É claro que não. Você precisa saber também os sintomas da doença, você precisa saber a maneira de evitar as doenças, que são as profilaxias, e também alguma peculiaridade, se possui vacina, se não possui vacina, se a taxa de pessoas afetadas com essas doenças são altas ou baixas. No caso aqui, ó, já adicionei na minha lista o coronavírus, que é a novidade do momento, mas temos aquelas doenças típicas do Brasil, como a dengue. No ano passado, 2019, tivemos recorde no número de casos de dengue e no começo desse ano já temos muitos casos registrados. Então, provavelmente é um assunto que vai ser cobrado. Vamos para a próxima questão? Bora! Questão 2. Então, leia com atenção e eu já venho com a resposta. E a letra correta é letra C. Isso mesmo, lavar bem legumes e verduras antes do seu consumo. Aqui eu vou dar uma dica. A gente tem a hepatite B, a hepatite B também pode ser transmitida via sexual, nós temos a hepatite C, e às vezes a gente não lembra de todas as medidas profiláticas de todas as doenças. Então a gente pode tentar fazer por eliminação. Por exemplo, essa alternativa A, ela falava do uso de preservativos em relações sexuais. Qual a doença que está relacionada com o uso de preservativo? DSTs, a mais conhecida com certeza é o HIV, a AIDS. A letra B, qual doença que precisa de um mosquito vetor? É claro, é a dengue. A letra D, uso de antibiótico. Meus caros amigos, se a questão está relacionando um vírus e depois falando de antibiótico, pode ter certeza que essa alternativa está errada. Antibióticos são medicamentos utilizados para tratar doenças na qual os vetores são bactérias. Tudo bem? E por último aqui, evitar cortes com objetos enferrujados. Qual a doença que é transmitida quando a gente corta o dedo lá com um prego enferrujado, né, ou faz um machucado ali em algum metal enferrujado? Sim, é o tétano. Então, se você conhece aqui as doenças das outras alternativas, por eliminação você vai saber que a letra C provavelmente é a questão correta. Ok? Bora para a próxima questão. Uma questão que vai
ter um gráfico. Pessoal, se liga que a resposta vai estar no gráfico, ok? Então vamos lá, um tempinho para vocês lerem a questão. A alternativa correta é a letra B de bola. Pessoal, para você conseguir resolver essa questão, você tem que saber a diferença entre antígeno, deixa eu pegar aqui o meu ponteiro marca-texto, a diferença entre antígeno e também entre anticorpo. Se você souber o que é o antígeno e o que é o anticorpo, você consegue interpretar esse gráfico aqui. Vamos lá então. Antígeno é toda partícula ou molécula capaz de deflagrar a produção de anticorpo. Como assim, professor? É simples. Uma partícula, quando entra no seu organismo e é reconhecida pelo sistema imunológico como um invasor, algo que pode gerar uma doença, ela é classificada como antígeno. Então, todo vírus é um antígeno, bactérias podem ser antígenos, até mesmo partículas, moléculas presentes na poeira ou presentes em algum alimento, né, podem desencadear reações, que são chamadas de alergias, ok? Então, antígeno é uma partícula estranha ao seu organismo. Em contrapartida, temos o anticorpo. O anticorpo é uma proteína que é produzida em resposta ao antígeno. E essa proteína, gente, ela é utilizada para combater o antígeno, certo? Então, nós produzimos anticorpos em respostas a antígenos. Esse é o mecanismo da vacina. Toda vacina contém um antígeno. Se for uma vacina viral, vai ter partes do vírus, ou até mesmo um vírus atenuado ou enfraquecido. Isso vai levar o nosso corpo a produzir anticorpos. E daí, quando nós formos contaminados com o vírus, os anticorpos já estão produzidos pelo corpo e daí nós não vamos ficar doentes. Então vamos lá. Nas alternativas aqui, nós temos antígenos e temos também anticorpos. Pretinho antígeno e aqui pontilhado anticorpo. Na alternativa 1, nós tivemos a mesma quantidade aqui de antígenos e anticorpos, certo? Na alternativa 2, nós vimos uma resposta muito legal, um aumento na produção de anticorpos em relação ao antígeno. A alternativa 3 mostra grande quantidade de antígenos e de anticorpos, o que é bastante estranho, porque no enunciado já fala que os pacientes foram inoculados com 20 unidades arbitrárias, certo? Então já é uma alternativa estranha. Na alternativa 4 temos apenas antígenos, não foi fabricado anticorpos. E na alternativa 5 temos muito antígenos e poucos anticorpos. Então, meus queridos, ficaremos aqui entre a 1 e a 2. No caso, a alternativa 2, a gente teve um aumento considerável na produção de anticorpos. Vamos para a próxima? Para isso, vamos ter aqui um texto de apoio. Na verdade, as primeiras questões também continham um texto de apoio, só que eu não projetei aqui porque não eram de grande ajuda. Agora, esse texto de apoio aqui pode fazer a diferença, então leia com bastante cuidado, bastante atenção. Se preciso, pode pausar o vídeo para ler o texto. Vamos lá então para a questão número 4. E a alternativa correta é a letra E de elefante. Linfócitos que não podem ser infectados pelo HIV. Pessoal, qual que é o X da questão, vamos dizer assim? A gente tem que lembrar que o HIV, a AIDS, é conhecida como doença da imunodeficiência adquirida. O que isso significa? Significa que ela vai atacar o sistema de defesa. E quem são as células, as principais células do sistema de defesa? Os linfócitos. Tá? Então, quando uma pessoa contrai HIV, qual é o problema? Qual que é a consequência? Ela vai ter uma baixa imunidade, porque os linfócitos dela vão ser destruídos aos poucos. Uma pessoa que morre com HIV, na verdade ela não morre devido ao vírus da AIDS, mas ela vai morrer devido a uma outra infecção, uma bactéria, um outro vírus que vai entrar no corpo dela e que não vai encontrar nenhum tipo de resistência do organismo daquela pessoa. Então, para curar, ou no caso dos transplantes aqui que acabaram curando a AIDS, foram casos aí bastante importantes na literatura, isso aconteceu porque os linfócitos que tinham essa mutação desse gene CCR5, eles não podiam ser infectados com o vírus HIV. Tá? De certa forma, o vírus HIV não conseguiam entrar nessas células, ou não conseguiram entrar nessas células. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários e vamos para a próxima questão.
E a alternativa correta é a letra D, impedindo a separação dos cromossomos nas células filhas. Para você acertar essa questão, você tinha que lembrar de um processo chamado de divisão celular. Isso mesmo, mas o que o câncer tem a ver com divisão celular? Tem muito a ver. O câncer nada mais é do que um conjunto de células, né, que partiu ali às vezes de uma única célula que acaba se dividindo, aumentando de maneira descontrolada até formar um tumor, certo? E para isso acontecer, a célula faz mitose. E para ocorrer mitose, a gente tem que ter divisão dos cromossomos, das cromátides irmãs. Lembra lá no processo de anáfase da mitose? E para isso acontecer nas células animais, nós temos as fibras do fuso. Lembra aquelas fibras que partem aqui dos nossos centríolos e vão se ligar aos cromossomos? Tá, professor, mas até agora eu ainda não entendi o que o microtúbulo tem a ver com a fibra do fuso. E tem tudo a ver, porque as fibras do fuso são formadas de microtúbulo. Então, de certa forma, se conseguirmos inibir a formação das fibras do fuso, a célula não vai se dividir. Se você faz com que uma célula cancerígena não se divida, o tumor ele vai ser ali, de certa forma, inibido ou interrompido. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Essa questão é dada de bandeja, é um presente, né? E a alternativa correta é a letra E. Basicamente está perguntando como evitar o HIV. A gente evita o HIV com o uso de preservativos. Talvez a única que poderia confundir aqui é a letra D, onde fala de outras maneiras ali, né, para evitar a gravidez, como diafragma, DIU, mas a única que evita uma DST, que evita doenças como a AIDS, é o uso de preservativo, aquele preservativo de látex, que é mais comum masculino, apesar que existe um feminino também. Próxima questão, né? E a alternativa correta é a letra B de bola. Caro aluno, se você ainda não chegou na terceira série do ensino médio, pode ser que você tenha mais dificuldade, né, nessas questões de genética. Mas é simples, tá? O enunciado fala que há uma mutação no gene CCR5 e essa mutação é a autossômica recessiva. O que significa isso aqui, recessivo? Significa que eu só vou ter essa mutação acontecendo quando eu tiver os alelos recessivos, azinho, azinho. Porém, ele está perguntando a probabilidade de um casal heterozigoto. Um casal heterozigoto é assim, ó, azão, azinho, com azão, azinho, tá? Hétero, diferente. A letra maiúscula indica, né, um alelo dominante, enquanto a letra minúscula indica um alelo recessivo. Para fazer o cruzamento, isso aqui é um cruzamento típico de primeira lei de Mendel, a gente tem que fazer o diagrama de Punnett, que consiste basicamente em preencher uns quadradinhos. Vamos lá, vamos pegar esse indivíduo aqui, que é azão, azinho, vamos separar os alelos e colocar cada um, né, no lugarzinho aqui dos seus respectivos genes. Coloquei o meu azão aqui, o meu azinho aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o outro indivíduo, separo os alelos. E agora eu testo todas as possibilidades. A primeira possibilidade é azão com azão, eu vou ter azão, azão. Segunda possibilidade, azão com azinho, azão, azinho. A terceira possibilidade, agora a gente vem aqui embaixo, azinho com azão, eu posso escrever azão, azinho. E por último, azinho com azinho, eu vou ter azinho, azinho. Então eu tenho 4 possibilidades diferentes a partir do cruzamento entre heterozigotos. Tá? E quais delas eu vou ter a condição recessiva? Apenas quando eu tenho duas letras minúsculas. Se eu tenho 1 de 4, eu posso falar que é 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 25%. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. E a alternativa correta é a letra B de bola. Vamos lá, gente. Em 2019, caiu na Olimpíada Brasileira de Biologia o desastre em Brumadinho.
Isso porque era o assunto na época. Foi um desastre ambiental que teve muitas consequências para o meio ambiente e para o homem. O que a gente pode esperar na Olimpíada Brasileira desse ano? O que a gente teve ali ano passado, começo desse ano, de polêmicas ambientais? Tivemos várias, hein? Tivemos queimadas na Amazônia, tivemos depois o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Eu não tenho certeza se deu tempo de acrescentar na prova algo sobre o coronavírus, mas é muito provável que sim, certo? Então, provavelmente, eu aconselharia vocês a estudarem algo sobre o bioma amazônico, estudarem sobre as consequências das queimadas. Existem biomas que possuem queimadas naturais, em outros biomas já não são tão interessantes. Tá? Mas vamos voltar aqui para a nossa questão. No caso de Brumadinho, onde a gente teve o estouro daquela represa, a gente teve ali o alagamento de várias cidades, a gente teve também a destruição da vegetação ciliar. A mata ciliar é aquela vegetação que protege as margens dos rios. E se você tira essa mata ciliar, quando tem uma chuva, quando tem ali a formação de enxurradas, a gente vai ter, né, o carreamento de sedimento, de solo para dentro desse rio. O que vai acontecer com o rio? Assoreamento. No assoreamento a gente vai ter a diminuição da profundidade, porque eu vou ter um aumento ali de acúmulos, né, de partículas dentro desse corpo d'água. Tudo bem? Gente, outras palavrinhas aqui que vocês podem não saber o significado. A turbidez da água pode indicar o estado de transparência. Uma água com maior turbidez é uma água mais escura, típica de rios, onde a gente tem aquela água mais barrenta. Uma água com menor turbidez é uma água mais translúcida, transparente, que nem a água do Rio Paraná. Quem não assistiu meu vídeo sobre o Rio Paraná, dá uma conferida lá depois desse. Tudo bem? Ah, e olha o fitoplâncton aparecendo aqui também. Aumenta a produção de fitoplâncton. Não, se eu tenho um desastre ambiental, eu vou ter diminuição de fitoplâncton. Bora para a próxima questão. E a alternativa correta é a letra E. Basicamente, você precisa saber nessa questão o que significa esse termo aqui, ó, biomagnificação. E o próprio enunciado já dá uma dica, né? Falou de metais pesados, magnificação. E o que isso vai acarretar? O acúmulo de poluentes ao longo de cadeias alimentares. Isso é bem simples, tá? Imagina que eu tenho lá um ambiente com alto teor de metais pesados. Os primeiros a sofrer com isso, os primeiros a assimilar isso na cadeia alimentar é a base, são os produtores, no caso as plantas, que vão retirar nutrientes do solo ou na água. Na sequência, pode vir um herbívoro e comer esse vegetal com todos aqueles metais pesados. Isso faz com que ele tenha um elevado índice de metais pesados em seu corpo. Isso se agrava mais ao longo da cadeia alimentar, quando vem um carnívoro e acaba se alimentando daquele herbívoro, certo? Então, biomagnificação leva ao acúmulo de poluentes nas cadeias alimentares, sendo que os animais, os seres vivos que ficam no topo da cadeia alimentar, vão ter índices elevadíssimos de metais pesados. Na base da cadeia alimentar, nós também vamos encontrar esses metais pesados, porém em menor concentração. Bora para a última questão do nosso quiz? A alternativa correta é a letra A, biorremediação. Pessoal, todos esses termos aqui estão relacionados a seres vivos, como a gente vê aqui no prefixo bio. Quando você vai tentar corrigir um problema ambiental, no caso aqui, remover poluentes do solo e vai utilizar seres vivos como plantas, fungos, você vai fazer um processo de biorremediação. Mas vamos ver o que significam também esses outros termos. Biodegradação. A biodegradação é quando tem a degradação de algum material através de um ser vivo. Quando tem, por exemplo, bactérias ou fungos que têm a capacidade de degradar plástico ou degradar metais, eu vou ter processos de biodegradação. Bioacumulação. A bioacumulação está relacionada à questão 9. Lembra que metais pesados podem ser assimilados nas cadeias alimentares, sendo que lá nos níveis tróficos mais altos, nos consumidores, a gente vai ter alto teor de metais pesados. Esse processo é chamado de bioacumulação. A biosseguridade está relacionada com a segurança de animais que são produzidos para consumo humano, como por exemplo porcos, aves, evitando que eles carreguem alguma doença ou algum parasito que pode, de certa forma, acarretar problemas para o ser humano.
Por último, não menos importante, biodigestão. A biodigestão é feita por micro-organismos em processos de fermentação anaeróbica, isso é, na ausência de oxigênio. É considerado também um método aí de reciclagem, né, que consiste na produção de gás combustível e também de adubos. Se você ficou com gostinho de quero mais e quer estudar mais um pouquinho aqui com o professor Fiore, eu vou te falar como, tá? Deixei alguns links aqui na descrição desse vídeo que vai dar direto nos meus cursos, tá? Preparei um curso de fotossíntese, que é um assunto muito importante, que com certeza vai cair na OABB. Se não cai na primeira, cai na segunda fase. Um curso de genética, que o pessoal tem muita dificuldade. E também de biotecnologia, que é um curso onde o pessoal ali muitas vezes acaba não vendo na escola e que chove na OABB. Então vem fazer um desses cursos comigo, que eu tenho certeza que você também vai estar super preparado. Certinho, gente? Então, por hoje é só. Até a próxima!